últimos anos, tragédias naturais como as enchentes em Petrópolis, os deslizamentos em São Sebastião e as inundações no Rio Grande do Sul escancararam a necessidade de planejamento e prevenção nas cidades brasileiras. Mas como podemos preparar nossas cidades para os desafios do presente e do futuro? A resposta pode estar em um conceito que une tecnologia, sustentabilidade e cuidado com as pessoas. As cidades inteligentes. Cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologia, dados e inovação para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Isso inclui desde sistemas de monitoramento de desastres naturais até iniciativas para reduzir o consumo de energia e otimizar o transporte público. Segundo um estudo da McKinsey, cidades inteligentes podem reduzir em até 30% os custos operacionais urbanos e melhorar em até 20% a qualidade de vida da população. No Brasil, essa é uma tendência que vem ganhando força, mas que ainda enfrenta desafios como falta de planejamento e recursos. O futuro das cidades inteligentes passa inerentemente pela conectividade. A conectividade de espaços, de hardwares, de IoT, de alta performance, que é a internet das coisas, com a junção em softwares e inteligência artificial, é o futuro, com o Big Data, né, com o blockchain, com a tokenização. E quando a gente fala de um conceito de conectividade, é chegar as informações na ponta, né? Então, quando eu falo na ponta, é no cidadão, seja ele de alta ou baixa renda. É inerente que todos terão, né, uma situação específica, que terão a integração da vida da pessoa com o que está acontecendo na cidade, junto com o seu governo municipal, estadual, federal, será uma integração de fatores que fará que a qualidade de vida, a informação, né, temos o conceito cidade em 15 minutos que vem por aí, né, então que já está sendo muito discutido. Só assim teremos capacidade, né, de participar como cidadãos de uma administração pública integrada. As certificações ISO são padrões internacionais que garantem que cidades estejam alinhadas às melhores práticas globais em sustentabilidade, resiliência e inovação. Mais do que um selo de qualidade, essas certificações representam um compromisso com a prevenção de desastres e a proteção dos habitantes. Um exemplo claro é a cidade de Pindamonhangaba, que conquistou certificações ISO. Vamos entender como isso impactou a vida dos seus moradores. Elevando o padrão de automação, elevando o padrão de inovação, melhorando os serviços públicos, reduzindo custos e trazendo conquistas para a imagem institucional da cidade através de certificações como a ISO 37120, 37122 e 37123, fazendo com que investidores acreditassem mais na cidade. Os gestores públicos, eles não se preocupam em melhorar a máquina pública, né? Eles não se preocupam em melhorar os processos, né? Muitas vezes até exorbitando nos gastos, né? E aqui nós fomos diferentes, né? A gente procurou otimizar os gastos públicos para que sobrasse dinheiro e pudesse ser reinvestido na sociedade. No futuro, né, como uma cidade evolui tecnologicamente para não perder sua característica também junto com as questões sociais, de tradição, as culturais, e se mantém isso numa identidade única no processo de se tornar uma cidade inteligente. Sim, isso é possível, desde que tenha uma vontade política entre os atores de se respeitar o que já tem culturalmente intrínseco naquela cidade e adotar medidas de inovação, como citado anteriormente, própria ISO. Se você for interpretar as 3 ISOs, 37120, 122 e 123, você percebe que é um conjunto de normativas e indicadores que traz dados essenciais para a administração pública que ajudam a manter o padrão e a evolução. Se empregado e avaliado ano a ano, por isso que a ISO é avaliada ano a ano, só tende a crescer a qualidade de vida das pessoas. E isso forma a cidade do futuro, sem dúvida nenhuma. Além de Pindamonhangaba, outras cidades brasileiras estão avançando no caminho da certificação ISO. Vamos conhecer o exemplo de Mogi Guaçu. Hoje as ações de Mogi Guaçu voltadas às cidades inteligentes têm sido relacionado a mais a parte de governança. Foi implantado o programa Guaçu Digital pela Secretaria de Tecnologia e Inovação,
Esse programa se diz respeito à digitalização dos processos da Prefeitura, assim como disponibilização de diversos serviços digitais para a população, assim como a Prova Iguaçu, que foi implementado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, no qual os alvarás de obras, habites e aprovação de loteamentos são feitos totalmente digital. De acordo com o IBGE, os desastres naturais no Brasil causaram mais de 3 bilhões de reais em prejuízos somente em 2022. Investir em certificações e tecnologias é mais do que uma escolha. É uma necessidade para proteger vidas e economias locais. Vamos entender que hoje a ISO ela tem 3 fases, né? As ISO 120, 37120, 122 e 123. A primeira trata mais de dados públicos, 37120, onde tudo começa, né? E o INIDS, de uma forma muito inteligente, foi estudar o tema, né? E eu pude me formar em cidades inteligentes. A gente pôde entender um pouco, vimos cases fantásticos pelo país, as pioneiras Pindamonhangaba e São José dos Campos, tivemos desses hubs, aprendemos inclusive hoje, algumas delas já clientes do INIDS, criamos um sistema que ajuda o prefeito, ajuda a administração pública a entender o que é isso. Você vai falar com uma pessoa de uma gestão pública que não é técnica, ela não entende. Então a gente criou uma solução patenteada do INIDS, né, que traz essa primeira fase, esse conjunto de informações mais fácil para o gestor público. A consultoria é muito legal, né, para que ele possa entender o todo. E aí, é claro, depois ele vai passar por uma consultoria dos órgãos certificadores, né, as auditorias que promovem junto à ISO a possibilidade de ter a certificação de cidade inteligente numa segunda etapa. O INIDS nessa primeira fase ajuda a entender e ajuda a ganhar tempo com as suas inteligências. Após isso, na segunda fase, a gente fala muito do que chamamos aqui, criamos o conceito patenteado pelo INIDS chamado Cidade Viva, a cidade que se comunica com o seu município. E é isso que o INIDS faz. Então, na segunda fase, a gente vem num trabalho de integração dos sensores de performance, como esses aqui do INIDS, né, que a gente cria tudo in-house, né, onde a gente faz esse trabalho e tudo vira nuvem Cidade Viva, que determina lineares de segurança em várias normas, em vários indicadores, em várias necessidades de uma cidade inteligente. Pode ser um problema de clima com incêndio, a gente tem mitigação para isso nos sensores da INIDS. A gente alerta quando o incêndio começa. Pode ser num transbordamento de bueiro ou nível de rio, a gente também alerta antes que aconteça. Lineares de segurança estabelecidos entre Defesa Civil, prefeituras, secretarias e a INIDS para que a gente consiga traduzir tudo isso de uma forma segura aos usuários. Deslizamento de terra, né, o que mais mata na natureza, tem o tsunami sim, mas acontece muito menos, numa raridade, numa percepção muito menor do que deslizamento de terra, que é o que mais mata na natureza. A gente tem mitigação e trabalho com a INIDS de sensores de alta performance que se comunicam com a gestão pública, que pode ser levado à palma da mão do usuário. Se a gestão pública definir como possível, a gente leva informação para o cidadão. O INIDS já faz isso, só basta autorização do governante. Já tivemos cases, graças a Deus, em Petrópolis, em deslizamento de terra, em águas e em temperaturas extremas em Pindamonhangaba, que salvamos de fato vidas. Isso tem que ser levado em consideração e é o futuro, né? Para isso a gente criou essa metodologia. Nos últimos anos, o município de Garopaba foi muito atingido pelas chuvas, que atingiu toda a região. Através de uma parceria com o CEMADEM, estabelecemos uma plataforma que permite monitoramento do índice das chuvas, facilitando assim o controle por parte da Defesa Civil. Além disso, está dentro do nosso planejamento, através do programa Garopaba Mais Inteligente, parceria público-privada, a instalação de sensores para controle desde níveis de rio até movimento de massa nos morros, assim possibilitando também avisar os moradores com antecedência, os que moram em áreas de risco. Através do Plano de Governo 2025-2028, conseguimos uma grande conquista para a segunda perna de governo. Conseguimos colocar dentro desse planejamento a adoção de critérios para conseguir os certificados da ISO, que seria a excelência em cidades inteligentes. Isso veio através de um estudo que utilizou como case de sucesso alguns municípios como Jundiaí e Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Conseguiram adotar com sucesso essas metodologias, conseguiram as certificações e puderam validar na ponta os reais efeitos dessas conquistas. Nosso planeta vive, infelizmente, uma crise climática sem precedentes
E somente ações de mitigação, de inteligência, inovação urbana e sustentabilidade serão capazes de poder as próximas gerações ter uma qualidade de vida melhor, que as coisas sejam melhores. E se isso não for feito agora, só tende a piorar, né? Se houver situações que não forem analisadas em desenvolvimento, que caminham junto com a sustentabilidade, realmente vai ser um processo desastroso para aquela região, para aquele país, para aquela determinada situação, num determinado futuro. O programa Inova RS trabalha a dinâmica dos ecossistemas regionais de inovação, onde o conceito da quádrupla hélice é colocado em execução por meio de uma metodologia desenvolvida e implementada. Por meio desta metodologia, você tem o estabelecimento da governança dessas regiões por meio da inovação, e isso favorece e incentiva para que as cidades do Rio Grande do Sul tenham seus movimentos pela inovação e busquem estratégias que as aproximem de uma cidade inteligente. Para além disso, nós também temos um outro programa, que é o programa Living Labs, que impulsiona a lógica dos laboratórios vivos, onde você pode testar tecnologias para depois implementar nos diversos setores da sociedade. E atualmente nós temos 6 Living Labs instalados e em funcionamento em diversas regiões do nosso estado. Basta querer. Temos aí um marco legal das startups para ajudar também no tipo de contratação pública, né? Uma nova lei que vem nos apoiar para a inovação, né? Testes de performance, encomendas tecnológicas. E é assim que a gente começa a criar essa ambiência para salvar vidas, né? Para fazer trabalho em situação de salvar vidas, né? Isso traz as soluções das mais variadas tipos e necessidades de um cidadão, como expliquei. Então a nossa variabilidade faz a nossa força. E é assim que a gente procura trabalhar. E a gente acha que com essa metodologia acoplada, a gente chegará no futuro na sustentabilidade e na eficiência das cidades conectadas, até mesmo com créditos de carbono, com as roteirizações inteligentes de coleta em lixo, de limpeza em bueiros. Tudo isso vem de uma maneira muito de tendência e muito evidente que é o caminho. Até nesse momento, o Brasil, agora em dezembro passado, publicou a primeira parte do Marco Geral do Carbono, que serve de regra para os próximos anos a gente entrar de fato na CPR Verde. Está sendo balizado agora e acho que a gente em 2027 à frente, isso já vai ser realmente colocado na natureza de uma forma que realmente quem não fizer não vai conseguir até avançar em créditos com o governo. E a tendência são as famosas CPR Verdes que estão vindo por aí. Está sendo balizado tudo isso nesse momento. A certificação ISO é mais do que um selo. É um compromisso com o futuro. Pindamonhangaba e outras cidades estão liderando um movimento que une tecnologia, sustentabilidade e cuidado humano, mostrando que um amanhã melhor começa hoje. E você, já pensou no impacto que cidades inteligentes podem ter na sua vida? Acompanhe mais sobre esse tema em nossos próximos programas.